Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Biologia, é a nossa aula de número 14 e o tema da aula de hoje é tecido conjuntivo. Então, o que vem a ser o tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo caracteriza-se pela grande variedade de células e pela abundância de matriz extracelular. O tecido conjuntivo foi assim denominado porque une tecidos, servindo para conexão, sustentação e preenchimento. A composição diferenciada da sua matriz extracelular faz com que absorva impactos, resista à tração ou tenha elasticidade. Pode ser especializado em armazenar gordura ou em armazenar íons, como cálcio. No caso, o tecido ósseo. Ele é ainda responsável pela defesa do organismo, pela coagulação sanguínea, pela cicatrização e pelo transporte de gases, nutrientes e catabólitos. Na verdade, pessoal, o tecido conjuntivo é meio que uma união assim de vários tecidos. O que eles não conseguiram diferenciar entre tecido epitelial, tecido muscular e tecido nervoso, eles meio que agruparam tudo no tecido conjuntivo. Agora que a gente já viu o que é o tecido conjuntivo, vamos para as suas subdivisões. Então, o tecido conjuntivo pode ser subdividido em tecido conjuntivo propriamente dito, sendo ele frouxo ou denso, e nós também temos os tecidos conjuntivos especiais, que são o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, tecido sanguíneo, tecido adiposo, também temos o tecido hematopoético, entre outros. Tecido conjuntivo propriamente dito. Ele pode ser dividido em tecido conjuntivo frouxo, caracteriza-se pela abundante presença de substâncias intercelulares e relativa quantidade de fibras, frouxamente distribuídas. Nesse tecido estão presentes todas as células típicas do tecido conjuntivo, os fibroblastos, ativos na síntese proteica, os macrófagos, com grande atividade fagocitária, e os plasmócitos na produção de anticorpos. E temos o tecido conjuntivo denso, também denominado de tecido conjuntivo fibroso. Apresenta grande quantidade de fibras colágenas, formando feixes com alta resistência à tração e pouca elasticidade. É tipicamente encontrado em duas situações, formando os tendões, mediando a ligação entre os músculos e os ossos, e nos ligamentos, unindo os ossos entre si. Pessoal, agora que a gente já viu o tecido conjuntivo propriamente dito, vamos para outra subdivisão, que seria os tecidos conjuntivos especiais. Entre eles, o primeiro que a gente vai ver vai ser o tecido cartilaginoso, que tem matriz rica em fibras colágenas e elásticas, na qual encontramos células chamadas condrócitos no interior de inúmeras cavidades. As cartilagens não possuem nervos nem vasos sanguíneos, sendo nutridas por uma camada de tecido conjuntivo que sempre as reveste, chamada pericôndio. As cartilagens podem ser encontradas no septo nasal, na traqueia, nas articulações, no pavilhão da orelha, etc. Beleza? Então aí a gente tem o tecido cartilaginoso, que a gente tem nas nossas articulações, né? Ele não possui nervos, por isso que a gente não sente dor nas articulações. E ele também não tem vascularização, né? Então, assim, o tecido cartilaginoso, a sua regeneração é bem difícil. Então, uma vez desgastado, é difícil o tecido cartilaginoso se regenerar. Continuando as outras subdivisões do tecido conjuntivos especiais, agora a gente vai ver o tecido ósseo. Esse tecido possui uma matriz formada por uma proteína chamada osseína, que confere flexibilidade ao osso,
Esse tecido possui uma matriz formada por uma proteína chamada osseína, que confere flexibilidade ao osso, e por sais minerais, carbonato e fosfato de cálcio, que dão dureza. Internamente, o osso é percorrido por um canal preenchido por uma substância gelatinosa chamada medula vermelha, produtora de sangue, ou por uma medula amarela, que acumula gordura. Então nós temos que a medula vermelha e a medula amarela fazem parte do tecido hematopoético, que está dentro do tecido ósseo, beleza? São tecidos diferentes, né? O ósseo e o tecido hematopoético. O tecido ósseo tem mais função de sustentação e o tecido hematopoético mais na produção de sangue com a medula vermelha. Então, voltando ao tecido ósseo, né? As células desse tecido chamamos de osteócito, que ficam dispostas em círculos concêntricos ao redor de vasos sanguíneos, chamados canais de Havers. No início da vida, todo o interior dos ossos longos é preenchido pela medula vermelha. Nos adultos, a medula amarela substitui a vermelha, que então fica limitada às extremidades dos ossos. Pessoal, vamos para um outro tipo de tecido conjuntivo especial, que vai ser agora o tecido sanguíneo. Ele é formado por uma parte líquida, o plasma, e outra sólida, os elementos figurados. Plasma é um líquido amarelo e transparente composto de água, sais minerais, elementos absorvidos no intestino, gases de respiração dissolvidos, hormônios e proteínas. Como um exemplo, o fibrinogênio. Esse líquido, quando sai dos vasos sanguíneos, banhando os diversos tecidos e junto com os glóbulos brancos, forma a linfa. Essa apresenta a função de levar alimentos às células, recolher substâncias inúteis e defender o organismo contra a invasão de micróbios. Beleza? Então, quando o plasma sai dos vasos sanguíneos junto com os glóbulos brancos, ele vai acabar formando a linfa. Elementos figurados. Então, nós temos que o sangue é formado pelo plasma mais os elementos figurados. Elementos figurados são células e fragmentos celulares imersos no citoplasma. Compreendem as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Vamos ver cada um deles separadamente. Glóbulos vermelhos ou hemácias são células discoides, bicôncavas, arredondadas nas bordas e que não possuem núcleo quando no sangue. As hemácias têm como função o transporte de gases no organismo, oxigênio para as células e gás carbônico para os pulmões. São produzidos na medula óssea, apresentando uma vida média de 90 a 120 dias, quando são então eliminados pelo fígado e pelo baço. Então, continuando aos elementos figurados, agora a gente vai ver os glóbulos brancos, ou também conhecidos como leucócitos. São células grandes, nucleadas, com a forma globosa quando no sangue e sem forma fixa quando fora dele. Apresenta duas propriedades: fagocitose, que é o englobamento e destruição dos micróbios, e diapedese, que é a capacidade de atravessar as paredes dos vasos sanguíneos, passando aos tecidos vizinhos. Essas propriedades conferem aos leucócitos a capacidade de defesa, podendo ainda produzir anticorpos. Alguns leucócitos são produzidos nas glândulas linfáticas e outros na medula óssea. Continuando, o nosso último elemento figurado estudado na aula de hoje será as plaquetas, que são fragmentos de células gigantes na medula óssea, chamada megacariócito, que participam do processo de coagulação do sangue.
Pessoal, do tecido conjuntivo, vamos dar especial ênfase ao tecido conjuntivo sanguíneo, beleza? Então vamos ver os grupos sanguíneos do sistema ABO e o fator RH. Então, os grupos sanguíneos. Então, nós temos o grupo sanguíneo A, que pode doar para o grupo sanguíneo A e AB, e pode receber de A e de O. Nós temos o grupo sanguíneo B, que pode doar para o B e o AB, e pode receber de B e de O. E nós temos o grupo sanguíneo AB, que pode doar para o AB e pode receber de A, de B, de AB e de O. Nós temos o grupo sanguíneo O, que pode doar para o A, o B, o AB e o O, e pode receber de O, beleza? Antes da gente entender um pouquinho mais dessa tabela, vamos para dois conceitos importantes. O primeiro conceito é o de antígeno. Denominamos de antígeno as moléculas capazes de reagir com um anticorpo. Essa reação pode provocar ou não uma resposta do nosso sistema imune, beleza? Anticorpo. Os anticorpos, por sua vez, são glicoproteínas, conhecido como imunoglobulinas. Ao interagir com o antígeno, os anticorpos podem provocar uma série de processos que visam a proteção do nosso corpo, beleza? Então, em um exemplo, né? O vírus pode ser um antígeno, e caso o vírus entre em contato com um anticorpo, pode desencadear uma série de processos que visam a proteção do nosso corpo contra o vírus. No caso aqui, o vírus seria nosso exemplo de antígeno. Então, continuando. Pessoal, então agora que a gente já viu o conceito de antígeno e anticorpo, vamos entender um pouquinho melhor quem pode doar para quem e por que pode doar e por que pode receber. Então vamos lá. O grupo A tem apenas o antígeno A nas hemácias e o anticorpo anti-B no plasma. O grupo B tem apenas o antígeno B nas hemácias e o anticorpo anti-A no plasma, beleza? Então, lembra daquele exemplo em que, caso o antígeno encontre o anticorpo, vai ter uma reação do sistema imune visando a proteção do nosso organismo? A ideia é a mesma. Então, caso o antígeno A encontre o anticorpo anti-A no plasma, vai ocorrer essa reação que vai visar a proteção do nosso organismo. Então, caso o antígeno A encontre o anticorpo anti-A no plasma, pode acontecer uma reação hemolítica, ou seja, as hemácias do sangue que foi doado são destruídas, beleza? E a mesma coisa acontece aqui. Caso o antígeno B encontre o anticorpo anti-B no plasma, também pode ocorrer uma reação hemolítica, beleza? Ou seja, as hemácias do sangue que foi doado são destruídas. Então aqui nós temos que o sangue A não pode doar para o sangue B e vice-versa, beleza? Por causa dessa reação entre antígeno e anticorpo. Vamos lá. Então, o grupo AB tem antígenos A e B nas hemácias, mas não possui anticorpos A nem B no plasma, beleza? Então, aqui nesse caso, o grupo AB, como não possui anticorpos, pode receber tanto de A e de B, beleza? Então, o AB pode receber de A e de B, porém não pode doar nem para A nem para B, já que caso ele doa ou para A ou para B, ele tem o antígeno A, que vai reagir com o anticorpo anti-A,
gerando uma reação do sistema imune. Ele possui o antígeno B, que vai interagir com o anticorpo anti-B, também provocando uma reação imune. Então, o sangue AB não pode doar nem para o sangue A nem para o sangue B, mas pode receber dos dois. Então, vamos para o sangue O. Não tem antígenos A nem B nas hemácias, mas ambos os anticorpos A e B estão no plasma, beleza? Então, ele não tem antígeno. Então, se ele não tem antígeno, ele pode doar tanto para o sangue A, já que ele não tem antígeno, não vai acontecer a relação antígeno-anticorpo nem no sangue A, nem no sangue B, nem no sangue AB, beleza? Então, o grupo O pode doar para todos. Então, o O é conhecido como doador universal. Mas o sangue O possui anticorpos A e B. Então, se ele tem anticorpo A e B, caso ele receba o sangue do grupo A, vai acontecer uma reação hemolítica, já que vai ter a interação entre o antígeno e o anticorpo. Caso ele receba o sangue do grupo B, vai acontecer a mesma coisa. Reação entre antígeno e anticorpo. E caso receba de AB também, reação entre antígeno e anticorpo, podendo desencadear uma reação imune aí, gerando até hemólise, que seria a destruição das hemácias do sangue doado, beleza? Então nós temos que o O é o doador universal e o AB é o receptor universal, já que o AB recebe de todos os sangues, beleza? Pessoal, então só para a gente concluir em relação à parte do tecido conjuntivo especial, o tecido conjuntivo sanguíneo, vamos ver o fator RH. O fator RH é um antígeno encontrado nas hemácias de 85% dos indivíduos da raça branca e ausente nos 15%. Os indivíduos que apresentam o antígeno RH são chamados de RH positivo e os que não apresentam são chamados de RH negativo, beleza? Então aqui nós temos que o RH tem antígeno RH e o RH negativo não tem nenhum antígeno RH. Pessoal, então vamos conhecer uma doença chamada eritroblastose fetal, em que ocorre quando a mãe tem o RH negativo, o pai tem um RH positivo e o filho nasce com um RH positivo. Então, no primeiro filho, em que a mãe tem um RH negativo, o pai tem um RH positivo e o primeiro filho nasce com RH positivo, o filho é saudável, beleza? Porém, como nós temos aqui que o filho é RH positivo e a mãe é RH negativo, ela não tem o antígeno RH, beleza? Como a mãe não tem o antígeno RH, ela reconhece o RH positivo do filho como algo que pode ser prejudicial a ela. Então, ela produz anticorpo anti-RH, beleza? Então, se ela produzir anticorpo anti-RH, se ela vir a ter outro filho RH positivo e tiver tido essa sensibilização da mãe, gerando o anticorpo anti-RH, o segundo filho vai ter as suas hemácias destruídas pelo fato da mãe já ter anticorpos anti-RH. Então aí vai ter a reação antígeno, né? RH positivo com anticorpo anti-RH, beleza? Aí vai dar hemólise no segundo filho, né? Então,
Aí nós temos o caso de eritroblastose fetal, beleza? Então, para que isso não ocorra, então quando a gente tem uma mãe com RH negativo, um pai RH positivo e tem o primeiro filho RH positivo, durante o período de parto, né, a mãe recebe um anticorpo externo a ela, né, vai receber um anticorpo que vai destruir o antígeno RH do filho, RH positivo, beleza? Porque durante o parto, às vezes, ocorre contato de sangue da mãe com o filho. Então, durante o parto é aplicado esse anticorpo, que vai destruir o antígeno RH do filho, né? Com essa destruição, o sangue da mãe acaba não entrando em contato com antígeno RH. Sendo assim, o corpo da mãe não vai produzir o anticorpo anti-RH. Aí ela pode ter o segundo filho, também RH positivo, só que aí na hora do parto vai ocorrer a mesma situação. A mãe vai receber externamente o anticorpo anti-RH, que vai interagir com o antígeno do filho, né? O antígeno RH, destruindo esse antígeno. Esse antígeno não vai entrar em contato com o sangue da mãe, ou vai entrar em contato muito pouco, sendo que esse pouco não vai conseguir sensibilizar a mãe e a mãe não produzirá ela mesma um anticorpo anti-RH, beleza? Aí, se ela tiver mais filhos RH positivo, repete-se o processo. Para que ocorra o seguinte: o sangue da mãe não pode entrar em contato com antígeno RH do sangue do filho, beleza? Porque se isso acontecer, o sistema imune da mãe vai produzir anticorpos anti-RH que vai destruir qualquer sangue que tenha que tenha o antígeno RH nos próximos contatos, beleza? Então, a ideia seria a mesma no nosso próximo exemplo. Pessoas com RH negativo podem doar para RH positivo, já que aqui o RH negativo não tem nenhum antígeno, né? Nenhum antígeno RH. Então não vai acontecer a reação antígeno-anticorpo. Então, pessoas com sangue RH negativo podem doar para RH positivo e RH negativo. Porém, pessoas RH positivas só podem doar para RH positivas, beleza? Porque se a pessoa RH positiva doar para RH negativa, vai ter a reação antígeno-anticorpo. E nessa reação vai ser produzido o anticorpo anti-RH. Porém, a primeira transfusão pode ocorrer. Na primeira transfusão pode ocorrer a doação de um RH positivo para um RH negativo. Entretanto, na segunda doação de um RH positivo para a mesma pessoa RH negativa, e caso essa pessoa RH negativa tenha criado os anticorpos anti-RH, aí vai ter a reação antígeno-anticorpo, beleza? Na primeira doação isso não ocorre porque a pessoa ainda não está sensibilizada, ainda não criou os anticorpos anti-RH. É meio complicado, pessoal, essa parte, né? Aí precisa dar uma olhada com calma mais pra frente, né? Mesmo que tenha que ver mais vezes essa parte. Mas assim, o raciocínio não é tão complicado, beleza? É que tem muitos detalhes.
Pessoal, agora vamos para mais um tecido conjuntivo especial, que é o tecido adiposo, beleza? O tecido conjuntivo adiposo é rico em células que armazenam lipídios com função essencial de reserva energética em aves e mamíferos, animais homeotérmicos, auxilia na regulação térmica, ou seja, ele funciona como um isolante, sendo distribuído sob a pele que constitui a hipoderme, beleza? Tecidos conjuntivos especiais, hematopoético. O tecido hematopoético, do grego hematos, sangue, e poese, formação, origem, é um tipo de tecido conjuntivo responsável pela produção de células sanguíneas e da linfa, e se localiza no interior de alguns tipos de ossos. Esse tecido é o precursor da medula óssea vermelha. Pessoal, agora vamos para alguns exercícios para a gente ir treinando o que a gente acabou de ver em aula. Exercício 1. O tecido conjuntivo engloba uma variedade de tecidos, com características distintas, tais como o tecido sanguíneo e o ósseo. Apesar de parecerem bastante diferentes, esses tecidos possuem características em comum, tais como a. Células justapostas e pouca substância intercelular. A. Errado, porque elas têm bastante substância intercelular. Então aqui já nós temos que a e a B está errada. C. A ausência de irrigação sanguínea e células justapostas. C errado também. Nós temos alguns tecidos com pouca irrigação, como é o caso do tecido cartilaginoso, então não podemos generalizar, beleza? É só o tecido cartilaginoso que não tem irrigação sanguínea, as demais têm. D. Muita substância intercelular e relativamente poucas células, então a alternativa mais correta aqui seria a alternativa D de dado. 2. Na espécie humana, o tecido conjuntivo que forma o tendão calcâneo é tecido denso modelado, então alternativa B de bola. 3. Sabemos que existe uma grande variedade de tecidos conjuntivos com as mais diferentes funções. Entre os tecidos a seguir, marque a alternativa que indica tecidos conjuntivos relacionados com a sustentação do corpo. Então, sustentação do corpo, tecido cartilaginoso e tecido ósseo. Então, alternativa D de dado, alternativa correta. 4. Tecido conjuntivo que forma o esqueleto de alguns animais vertebrados, como o tubarão e a raia, que se caracteriza por apresentar resistência e flexibilidade, além de ser o único tecido conjuntivo avascular. Estamos falando do tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, alternativa C, alternativa correta. 5. As células sanguíneas, também chamadas de elementos figurados do sangue, são produzidas principalmente na medula óssea vermelha, presente no interior de alguns ossos. A medula óssea vermelha é formada por um tipo especial de tecido conjuntivo chamado de hematopoético. Então, a alternativa correta, alternativa C de casa. 6. Tecido de ampla distribuição subcutânea, exercendo funções de reserva de energia, proteção contra choques mecânicos e isolamento térmico. Temos aqui resposta C, tecido adiposo, beleza? Já que ele é um tecido de ampla distribuição subcutânea e exerce funções de reserva de energia, proteção contra choques mecânicos e isolamento térmico. 7. O tecido sanguíneo é formado pelo plasma, substância formada principalmente por água e proteínas, e 3 tipos de elementos figurados. Marque a alternativa em que estão indicados esses elementos. Então, nós temos que os elementos figurados são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas.
Então, alternativa D, alternativa correta. 8. Imagine que você realizou um exame de sangue, nele você percebeu que houve uma grande queda do número de plaquetas. Essa baixa nos níveis desse elemento figurado pode levar você a um quadro de hemorragia, beleza? Hemorragia, alternativa A, correta. Então, se tivesse uma queda no número de glóbulos brancos, que seriam os leucócitos, teria uma leucopenia. E se tivesse uma queda no número de hemácias, nos glóbulos vermelhos, seria uma anemia, beleza? Então, a alternativa aqui correta é a alternativa A, já que com a queda dos números de plaquetas, vai diminuir a coagulação. Essa diminuição da coagulação pode levar a um quadro de hemorragia, que é a perda de sangue pelo sistema circulatório. 9. Encontram-se listadas abaixo algumas propriedades, características ou funções dos elementos figurados do sangue humano. Associe um número a cada uma, utilizando o seguinte código: A referente a hemácias, B referente a leucócitos, C referente a plaquetas. Então vamos lá. 1. Transporte de oxigênio. Quem faz isso é as hemácias. Então aqui 1 vai ser a A. 2. Defesa fagocitária e imunitária. Quem faz isso é os leucócitos. Então 2 é a B. 3. Coagulação do sangue. Quem faz isso é as plaquetas. Então aqui vai ser a C. 4. Riqueza em hemoglobina. Quem é rico em hemoglobina é as hemácias. Então aqui A. Capacidade de atravessar a parede dos capilares intactos para atingir uma região infectada do organismo. Quem faz daí é os leucócitos. Então aqui B. Escolha dentre as possibilidades abaixo a que contiver a sequência numérica correta. Então aqui A, B, C, A e B. Então melhor alternativa A. Beleza? Então a alternativa correta. 10. Conhecer os grupos sanguíneos é fundamental para a realização segura de transfusões de sangue. O sangue tipo ARH positivo, por exemplo, pode receber sangue de doadores do tipo. Então aqui o sangue A pode receber o sangue do próprio A e do O, que é doador universal. E como ele é positivo, ele pode receber tanto de um sangue RH positivo quanto de um RH negativo sem problema nenhum. Então a alternativa correta é a alternativa B de bola. Exercício 11. Imagine que uma pessoa do sangue B RH negativo necessite urgentemente de uma transfusão de sangue. Entretanto, no hospital não existe sangue B disponível. Essa pessoa poderá receber sangue de qual outro grupo sanguíneo? Então nós temos que ela é B, então ela pode receber do próprio B e do O, que é o doador universal. Então a melhor alternativa aqui seria a alternativa C. Ela é RH negativa, então o RH negativo pode receber apenas uma transfusão do RH positivo, nas próximas ele não pode mais, porque ele já vai estar sensibilizado. Então, o mais seguro, já que não sabemos se ele já recebeu alguma transfusão anteriormente do RH positivo, então o mais seguro é transfundir o RH negativo para essa pessoa, beleza? Então, melhor alternativa C de casa. Já que o RH negativo pode doar para o RH negativo quantas vezes forem necessários.
Já o RH positivo só pode doar uma vez para o sangue RH negativo, depois não pode mais, devido à sensibilização do sangue, do receptor. 12. É doador universal e receptor universal os seguintes tipos sanguíneos, respectivamente. Então nós temos que o doador universal é o O e o receptor universal é o AB. Então, melhor alternativa E. Para que ocorra a possibilidade de eritroblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, é preciso que o pai, a mãe e o filho tenham respectivamente os tipos sanguíneos. Então nós temos que o pai tem que ser positivo, a mãe tem que ser negativa e o filho tem que ser positivo, beleza? Então aqui, pensando no pai positivo, a gente já pode eliminar a E. Pensando aqui na mãe negativa, a gente já pode eliminar a C e a D. Aí a gente fica entre a A e a B, e a gente sabe que o filho tem que ser positivo. Então, melhor alternativa A. Beleza? Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.